No dia 2 de abril, o Klaus Eisenberg, ele mandou uma pergunta. Dia 2 de abril não teve live, né? Então ele mandou aqui, ó. Pi, por que nós ateus, quando falamos da não existência de um Deus, seria diferente dos religiosos afirmando que eles existem? Isso depende. Às vezes não é diferente. Às vezes a maneira como o ateu está falando da não existência de Deus é similar com uma pregação do religioso falando que existe. Agora, tem um detalhe nesse tipo de coisa, é que faz diferença o que veio primeiro aqui, se o ovo ou a galinha. Faz diferença. Vou dar um exemplo. Quando surgiram as ideias evolutivas, o tipo de explicação que você tinha antes na Europa era uma explicação com base bíblica. Por quê? Porque não havia outro tipo de explicação ali. Você tinha umas explicações que tinham sido propostas na Grécia Antiga, que tinham sido propostas no mundo muçulmano, mas não chegaram na Europa. Então o pessoal lá, os grandes pensadores da Europa, eles estavam propondo aquilo baseado na cosmologia bíblica ali, nos mitos de criação da Bíblia, porque era o livro que eles usavam como base. Não havia um nome para isso direito, assim. Era um nome que chamava teologia... não, como é que era? É teologia natural. Era assim que chamava, teologia natural. Ou seja, era o estudo da natureza para tentar entender a criação de Deus. Né? O que o Newton fazia não era... assim, a gente chama de ciência o que o Newton fez, porque de fato é, mas na cabeça dele o que ele estava fazendo era teologia natural. Estava tentando explicar as leis de Deus. Tanto é que ele escreveu muita bobagem de um monte de coisa mística lá, né? Apesar de ter inventado cálculo, né? E esses monte de coisas. Então, chamava teologia natural. Aí, quando surgem as ideias evolutivas, é a primeira vez que há um contraponto à ideia que nunca tinha sido questionada antes sobre a origem da biodiversidade. A sua origem e o motivo de por que cada espécie está onde está. Né? A biogeografia também. Isso nunca tinha sido questionado antes. Então, a ideia de que uma espécie se transforma em outra já era chocante o suficiente, que tinha sido proposta até antes do Lamarck, mas principalmente pelo Lamarck e outros cientistas contemporâneos que depois também se convenceram com o Lamarck e tal, enfim, né, viraram lamarquistas. O próprio Charles Darwin se considerava um lamarquista, né, por um tempo. E aí o que acontece? Isso já era chocante o suficiente, mas isso não colocava ali uma ancestralidade comum entre os seres vivos. Então já era um absurdo, já era, sei lá, muito fora da casinha. Quando vem as ideias evolutivas, já partindo do pressuposto do ancestral em comum, da seleção natural e tudo mais, né, com Darwin Wallace e depois o Huxley, enfim, outros pesquisadores, quando isso aparece, você passa a ter uma incompatibilidade objetiva entre o mito de criação bíblico e a explicação científica. Aí você passa a ter objetivamente uma cisma ali. Não dá para conciliar as duas ideias de maneira alguma, entendeu? Se você for interpretar a questão bíblica de maneira literal, que era como as pessoas interpretavam naquela época na Europa. Europa e Estados Unidos também, né? Quando é publicada a origem das espécies, já no começo aparecem pessoas para negar aquilo ali. Já formam um movimento do contra imediatamente. Não demora um ano, não demora 2 anos. Não. É imediato. Já formam um movimento do contra. Puf, já as pessoas já começam a não aceitar as ideias evolutivas. E aí, elas vão defender a ideia da criação divina, mas não havia um nome para isso. Você não tinha um nome para defender a ideia da criação divina. Você tinha teologia natural, que era o que se chamava, era tentar interpretar a obra de Deus através do estudo da natureza. Era isso. E as propostas evolutivas, elas quebravam isso daí, porque não dava mais para você chamar de teologia natural. Né? E aí criou-se, olha só, que curioso, criou-se o nome criacionismo. O termo criacionismo ele não aparece antes das propostas evolutivas, ele só aparece depois. Depois que elas são propostas, aí o termo criacionismo aparece. Ele já nasce também como um termo para antagonizar a evolução. E é por isso que eu falo que não tem como você ser criacionista e aceitar a evolução ao mesmo tempo. Isso é uma contradição em termos, tá? E o evolucionista teísta, ou seja, aquela pessoa que aceita a evolução, mas que o Deus teria guiado, alguma coisa assim, esta pessoa não é um criacionista. Não é uma pessoa criacionista. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca o termo criacionismo, você automaticamente está negando a evolução. E isso é por uma questão histórica. Isso daí não é o Pirula inventando, não é o Pirula dizendo que tem que ser assim, o Pirula é muito chato. Não. Isso é uma questão histórica.
Entendeu? O termo criacionismo, ele já surge como uma ideia para antagonizar a evolução, e digo mais, ele já surge como um posicionamento político. Não apenas um posicionamento filosófico, teológico, científico, nada. Ele já surge como um posicionamento político. Então, o termo criacionismo, ele só surge depois que você propõe a ideia evolutiva. A mesma coisa, agora eu vou voltar para a pergunta do Klaus Eisenberg. A mesma coisa a gente pode falar sobre o termo ateu. Se você nunca foi apresentado a proposta de Deus, a proposta de uma entidade, né, imaterial e poderosa, enfim, que pode fazer as coisas, interagir no mundo, mas que, enfim, está acima de você, uma vez que você nunca tenha sido apresentado a essa ideia, você não é um ateu, porque você nem sabe o que é Deus para você negá-lo, entendeu? Você não é nada. Aquela história que o pessoal fala que toda criança é ateia, nasce ateia, eu sempre tive um pensamento meio ambíguo com relação a isso. Porque, de fato, as crianças nascem sem acreditar em Deus. E elas assim podem ficar desde que a ideia de Deus não for apresentada a elas. E com muitas crianças é isso que acontece. O problema é que a maioria é apresentada uma ideia de um Deus, de uma divindade, etc, etc. E aí ela passa a acreditar naquilo. Por quê? Porque crianças acreditam nos adultos. Ponto. A gente evoluiu para confiar nos adultos. Não tem outro jeito. Então, a partir do momento que isso acontece, a criança passa a acreditar em Deus, não por uma questão de fé, de sensação, Deus tocou o coração dela, não, mas mais porque os adultos estão ali dizendo que existe, e há um reforço positivo. Ou seja, quanto mais a criança demonstra gostar de Deus, acreditar em Deus, ou louvar a Deus, ou sei lá o que, mais o adulto vai expressando o seu contentamento, vai, como posso dizer, dando um reforço positivo para a criança, dizendo é isso mesmo, é isso não sei o quê. Então ele demonstra felicidade, ele dá um presente, ele faz o quê. Então isso estimula a criança a estar cada vez mais dizendo que gosta de Deus, que acredita em Deus, louvando Deus, no caso daquelas crianças que vão em igreja, não sei o quê, ou mesmo de crianças muçulmanas também, que tem algumas filmagens mostrando elas ajoelhando para Meca, tal. Enfim, esse tipo de comportamento ele é estimulado nas crianças por pais religiosos e são considerados comportamentos positivos, né? Então recebem ali um reforço positivo. Então aí sim você pode dizer que se aquela criança já foi apresentada a ideia de Deus, caso ela deixe de acreditar naquilo, aí ela é uma ateia. Aí aquele menino vira um ateu. Por quê? Porque é a negação de Deus. Você precisa ter a ideia de Deus para poder negá-lo. Então é a mesma coisa que o criacionismo. O criacionismo surge como um antagonismo da evolução. Sem evolução, você não precisa do termo criacionismo. Ainda que você possa dizer, antes da evolução, as pessoas eram criacionistas. Elas não eram criacionistas porque elas se definiam como criacionistas. Elas eram criacionistas porque elas acreditavam no mito de criação, mas não havia outra explicação para que elas precisassem se definir. Então, se você nunca foi apresentado a ideia de Deus, não tem por que você se definir como ateu, porque o ateu, né, não acredita em Deus, é aquela coisa, entendeu? Agora, é óbvio, uma pessoa que não foi apresentada a ideia de Deus, na prática, ela é um indivíduo ateu. Ela é um indivíduo ateu. Mas não é um ateu no sentido de que, nossa, ele defende a não existência de Deus ou ele não acredita em Deus. Entende? Nesse sentido. Porque foi apresentada a ideia e ele não acreditou. É totalmente diferente. Então, o ateu, quando fala da não existência de Deus, ele já está dando uma resposta para o teísta que apresentou Deus primeiro. Então há uma diferença nisso. Porque, do mesmo jeito que o criacionista, isso daí está certo. A pessoa que está respondendo a um determinado estímulo que obrigatoriamente tem que vir antes, ela já está se defendendo. Ela está se defendendo, na verdade, ela está atacando uma ideia que veio primeiro. Então, nesse caso da questão do ateísmo, quando a gente fala da não existência de Deus, a gente está fazendo isso porque alguém propôs Deus primeiro. Então, quando religiosos afirmam que Deus existe, muitas vezes eles já estão falando isso para uma plateia que já foi apresentada a ideia de Deus e que já acredita em Deus. O que muitas vezes os religiosos estão falando não é nem sobre a existência de Deus, é sobre a existência de qual Deus ou de qual forma de adorar a Deus. E aí sim, entendeu? Então tem gente que acredita num Deus diferente e tem gente que, mesmo que acredite no mesmo Deus, defende vertentes diferentes ali. Então isso é que eu vejo mais os religiosos falando. São poucos que falam sobre se Deus existe ou não. E aí, geralmente entra numa questão filosófica, né, que a meu ver, é cheia de buracos, né? Mas, enfim, eu não enxergo que todo ateu, quando esteja falando da não existência de Deus, ele esteja falando no mesmo nível de um religioso. Eu acho que aí sim há diferenças.
Ainda que, como eu tenha falado no comecinho da explicação, algumas vezes sim é similar. Algumas vezes não é diferente. Algumas vezes é a mesma coisa. Mas enfim, que eu respondi, você ganhou aí uma resposta de trocentos minutos.